Fala galera do YouTube, beleza? Segurança é um dos principais fatores que buscamos quando vamos nos mudar para um novo lugar. Quando estamos planejando aquela viagem de férias com a família, uma das coisas que buscamos também é a segurança dos locais que vamos visitar. Colocar os familiares em risco não é uma opção quando vamos viajar com a família, seja de férias ou seja para se mudar para um novo país. Nesse vídeo vamos ajudar vocês em seus planejamentos de viagem e lhes mostrarei quais são os países mais seguros do mundo em 2022. Essa lista tem como base o Índice de Paz Global, o GeoSHA Global, as estatísticas da pandemia e riscos e as classificações de segurança em viagem feita por especialistas em seguros de viagem. Espero que goste de nosso conteúdo. Se gostar, deixa aquele like que ajuda o nosso canal a se desenvolver e bora pro vídeo. A seguradora de viagens norte-americana Berkshire Hathaway Travel Protection selecionou, tal como faz todos os anos, os 10 países mais seguros para se viajar. A lista foi feita com base nos potenciais riscos que comprometem a segurança de um determinado local, como as alterações climáticas, o terrorismo, as medidas sanitárias de combate à pandemia, a segurança das mulheres e a segurança das minorias. Tendo como base o Índice de Paz Global, o GeoSHA Global, as estatísticas da pandemia e as classificações de segurança em viagem, vamos apresentar para vocês os 10 países mais seguros do mundo. 10º lugar, Inglaterra. A Inglaterra é o nosso 10º lugar de hoje. Visitar a Inglaterra está no roteiro da maioria das pessoas que sonham em viajar para a Europa, pois traz história enraizada em sua cultura e também a modernidade de sua capital. Londres, por exemplo, é uma das cidades mais cosmopolitas da Europa e do mundo. Andar pela Inglaterra no geral é muito seguro. Os visitantes não terão problema algum nas cidades menores do interior da Inglaterra. Nas cidades maiores, por serem pontos de visitação e de circulação de pessoas, há riscos maiores de batedores de carteiras e pequenos furtos. Mas no geral as cidades de Londres, Manchester e Liverpool são bem seguras. Andar no transporte público é tranquilo, não há riscos de desastres naturais e é seguro para minorias também. Deve-se tomar cuidado com golpes, pequenos furtos e batedores de carteira. Também deve-se tomar cuidado com ataques terroristas. Não são comuns, mas áreas públicas com muita gente, corre-se mais riscos de que um ataque desse tipo ocorra. 9º lugar, Alemanha. A Alemanha é um país localizado no centro-oeste da Europa e é composto por 16 estados constituintes, com cerca de 82 milhões de habitantes. É um dos principais destinos turísticos, pois oferece uma mistura de tradição e modernidade. Na Baviera, você pode visitar seus palácios barrocos de tirar o fôlego, enquanto em Berlim pode explorar locais históricos famosos, como o Portão de Brandemburgo e galerias de arte contemporânea. A Alemanha é muito segura para viajar. Sua maior preocupação quando viajar para o país deve ser os batedores de carteira e golpistas. Mas, se você aplicar regras básicas de precaução, isso deve minimizar o risco de algo dar errado. Andar no transporte público por toda a Alemanha é bem tranquilo e não há muitos problemas relacionados ao transporte, assim como aeroportos e táxis. Então circular pela Alemanha é bem tranquilo. Não há riscos eminentes de desastres naturais, e também não há grandes riscos de terrorismo. Os maiores riscos são relacionados a batedores de carteiras e pequenos golpes que podem ser dados a viajantes desavisados. Crimes violentos como homicídios, roubos, estupros ou agressões também não são um problema neste país, especialmente se comparado à maioria dos países africanos e americanos. 8º lugar, Irlanda. A Irlanda é uma ilha localizada no noroeste da Europa, dividida politicamente em duas partes em 1920, a Irlanda, que ocupa a maior parte da ilha, e a Irlanda do Norte, que faz parte do Reino Unido. Embora tenha sido um país relativamente pobre durante o século XX, a Irlanda, juntamente com o Reino Unido, ingressou na Comunidade Europeia em 1973, experimentando um repentino impulso econômico, conhecido como o Tigre Celta, que levou a Irlanda a se tornar um dos mais ricos países da Europa. A Irlanda é conhecida principalmente por suas muitas maravilhas naturais. Há muito o que ver neste país, do litoral aos lindos e famosos lagos, de paisagens verdes para se perder às montanhas selvagens. Este país oferece aos visitantes uma abundância de aventuras e um amplo escopo de atividades para escolher. A Irlanda é, em geral, muito segura e você provavelmente não encontrará problemas ao viajar para lá.
Ainda assim, não abaixe a guarda e fique vigilante o tempo todo. Comparado a outros países europeus, o crime é relativamente baixo e os delitos que acontecem são motivados, principalmente, pelo consumo de álcool. Portanto, você deve evitar andar pelas ruas da Irlanda tarde da noite. Se for completamente necessário, é melhor pegar um táxi para levá-lo para casa, a fim de evitar pessoas bêbadas dispostas a começar uma briga. Sétimo lugar, Suíça. A Suíça é um país bonito e pacífico na Europa Central. Está espremido entre a França a oeste, a Itália ao sul, a Áustria e o Liechtenstein a leste e a Alemanha ao norte. Sem dúvida, o maior orgulho da Suíça é sua natureza, pois exibe montanhas magníficas pelas quais é conhecida, os Alpes no sul, Jura no noroeste, mas também colinas, lagos maravilhosos, planícies e pequenas cidades com paisagens lindas e vívidas. Além de sua natureza, a Suíça mostra um exemplo perfeito de três civilizações vivendo e se respeitando em um país. Na parte nordeste do país, você encontrará uma região limpa e tranquila, de língua suíça-alemã, enquanto à medida que você se move para o sudoeste, tudo fica um pouco mais descontraído com a parte francesa hedonista que adora beber vinho na Suíça. Ao seguir para o sudeste, ao sul dos Alpes, você encontrará encantadores cidadãos que bebem cappuccino, aproveitando o sol nas praças de estilo italiano. Por fim, bem no centro do país, você encontrará os clássicos alfoz suíços e paisagens montanhosas pelas quais a Suíça é conhecida em todo o mundo. Não é surpresa nenhuma que a Suíça seja um país muito seguro para se viajar. Na verdade, é considerado um dos países mais seguros da Europa. No entanto, uma vez que atrai um certo tipo de turistas, principalmente pessoas ricas, e está lotado com uma população abastada, espera-se que batedores de carteira ocasionais estejam vagando pelas ruas ou pontos de referência populares o tempo todo. Tenha muito cuidado com seus objetos de valor e nunca os deixe à vista. Sexto lugar, Austrália. A Austrália é conhecida por suas maravilhas naturais, espaços abertos, cheios de novas espécies de insetos, às vezes assustadores, suas praias e desertos e seu tamanho impressionante. A Austrália é o sexto maior país do mundo e suas características não são encontradas em qualquer outro lugar do mundo. O que a torna um destino tão atraente para os turistas? As ameaças naturais são provavelmente os únicos riscos para você na Austrália. Há uma variedade de desastres, desde espécies de animais peçonhentos a águas e correntes perigosas, exposição à radiação UV e ondulações. Siga as indicações de segurança nas praias, estradas ou outros espaços naturais e os conselhos das autoridades. Quinto lugar, Japão. O Japão é um arquipélago localizado no leste da Ásia e conta com cerca de 6.800 ilhas. O Japão é popularmente conhecido como um país que combina tradição e modernidade com sucesso. Existem muitas estruturas e práticas tradicionais preservadas, combinando perfeitamente com as estruturas e práticas contemporâneas, que definitivamente prevalecerão durante a sua exploração por lá. Foi o primeiro país asiático a se modernizar de forma independente e não parou por aí. O país continua a seguir os fluxos contemporâneos, adota novas tecnologias e arquitetura, mas com um toque único, típico apenas do Japão. Geralmente, o Japão é um país muito seguro para viajar, provavelmente um dos mais seguros. Ainda assim, nunca abaixe a guarda e tenha cuidado com batedores de carteira e golpistas como faria em qualquer outro país. O transporte público e os táxis são seguros e confiáveis, mas é recomendável que você tenha muito cuidado com seus objetos de valor no transporte público, pois é onde os batedores de carteiras operam. Como um completo oposto à situação criminal que é calma, desastres naturais são comuns e ocorrem principalmente na forma de terremotos, tsunamis e atividades vulcânicas. Portanto, deve-se tomar um pouco de cuidado com os desastres naturais no país. Mulheres viajando sozinhas são completamente seguras no Japão. Se você tem juízo e segue seu bom senso, evita becos escuros e desertos ou não caminha sozinha com pessoas estranhas à noite, a sua viagem deve ser tranquila. Outra questão, mais irritante do que qualquer outra coisa, é que há muita bebida à noite. Portanto, durante o dia, você pode começar a se deparar com bêbados nas ruas, mesmo que isso não seja muito perigoso porque a violência relacionada ao álcool é extremamente rara. Quarto lugar, Suécia. A Suécia, o maior dos países nórdicos, está localizada no norte da Europa, na Península Escandinava.
Ela compartilha fronteiras com a Noruega e a Finlândia e está conectada à Dinamarca pela ponte de Øresund, Øresundsbro. É um país com uma população de cerca de 10 milhões de habitantes, mas seu orgulho não são as cidades modernas e a arquitetura contemporânea, mas sim a sua beleza natural deslumbrante. Deixar a cidade para trás significa realmente apreciar o que esse país tem a oferecer. Os turistas podem escolher entre uma variedade de opções: velejar por um arquipélago, visitar uma ilha solitária, caminhar pelo deserto do norte da Suécia. Essas são apenas algumas das opções que você pode desfrutar ao visitar este país de tirar o fôlego. Esquiar, andar de skate, fazer caminhadas, pescar e procurar cogumelos e frutas são passatempos e hobbies populares da Suécia, e você não poderá resistir a se juntar a eles nessas atividades. A Suécia é geralmente muito segura de visitar, mesmo que desde os anos 80 as taxas de criminalidade tenham aumentado constantemente. Somente tenha cuidado ao andar pelas ruas, especialmente à noite e durante os fins de semana. Também há áreas a serem evitadas, como Rinkeby, em Estocolmo, com crimes e roubos violentos cada vez mais comuns. Lembre-se de que, nas áreas rurais de Norrland, o carro-patrulha mais próximo pode estar a 100 km de distância e a maioria da Suécia é na verdade muito pouco policiada. Se você viu uma briga de rua, mantenha uma distância segura e nunca se envolva em uma. Houve relatos de jovens feridos ou mesmo mortos depois de tentar intervir em uma briga de rua. Os jovens, geralmente bêbados ou intoxicados, são uma ameaça real neste país, por isso é melhor evitá-los. Nunca discuta com guardas ou seguranças, pois eles têm permissão legal para usar a força, e se necessário, eles usarão esse poder legal contra você. Em geral, sabe-se que os suecos evitam o contato visual, especialmente em situações perigosas ou desconfortáveis, por isso evite olhá-los diretamente nos olhos, pois isso poderá provocar-lhe se essa situação se apresentar. Quanto aos batedores de carteira, eles operam, mas não é um problema sério neste país. Eles geralmente agem em áreas frequentadas por turistas em lugares movimentados, como aeroportos, estações de ônibus e trem e áreas comerciais. A maioria dos suecos se sente confortável carregando seu dinheiro com eles, mas ainda tem cuidado. Terceiro lugar, Canadá. O maior país da América do Norte, e o segundo em tamanho em todo o mundo, o Canadá é conhecido em todo o mundo por sua vasta riqueza natural, paisagens deslumbrantes e florestas que fazem a nossa cabeça pirar. É também um dos países mais ricos do mundo e um importante destino turístico. De muitas maneiras, especialmente econômica e tecnológica, o Canadá é muito parecido com seu vizinho ao sul, os Estados Unidos, mas as diferenças entre os dois são mais do que óbvias em muitos aspectos, primeiro sendo o fato de que, embora ambos os países apresentem uma longa história de colonialismo sobre os povos indígenas de seus territórios, o Canadá não apenas está perfeitamente feliz com sua herança e história britânica, como muitos canadenses estão realmente orgulhosos disso. Embora tenha uma população de cerca de 35 milhões de habitantes, o Canadá é conhecido no cenário internacional por suas habilidades diplomáticas, tendências de manutenção da paz, tolerância e respeito aos direitos humanos e é altamente respeitado por causa disso. Se você planeja visitar o Canadá, relaxe quando se trata de segurança, pois as taxas de criminalidade neste país são muito baixas, mesmo nas grandes cidades. O crime violento também é quase inexistente, pois, se acontecer, geralmente está ligado a bairros específicos e raramente ocorre na forma de um ataque aleatório. Há outra questão relacionada ao crime no Canadá, e é a questão dos crimes relacionados às drogas na forma de batalhas nas ruas entre gangues, mas esses também acontecem raramente e em áreas específicas. Segundo lugar, Nova Zelândia. Composta por duas ilhas principais, Ilha Norte e Ilha Sul e muitas outras menores no Oceano Pacífico Sul, o arquipélago da Nova Zelândia está localizado a cerca de 1.600 quilômetros a sudeste da Austrália. É um país que possui uma beleza natural diversificada, montanhas de tirar o fôlego, pastagens e vastos lagos, rios e praias. As ilhas são escassamente povoadas, principalmente longe da Ilha Norte, mas o tráfego desenvolvido em todo o país as torna facilmente acessíveis. Eles estão cheios de instalações modernas, excelentes redes de transporte e rodovias bem estruturadas. É um país de sonho para qualquer turista e muito seguro para se visitar também. A Nova Zelândia é um país seguro para se viajar. Suas taxas de criminalidade são semelhantes às de outros países ocidentais.
Pequenos crimes e roubos são definitivamente os tipos mais comuns de crime. Contudo, se os visitantes tomam precauções simples, esperadas durante qualquer viagem, como manter os seus objetos de valor fora de vista ou em um lugar seguro e trancar as portas dos veículos, mesmo em locais remotos, sua viagem deve seguir sem quaisquer problemas. Primeiro lugar, Islândia. A Islândia é um país no Oceano Atlântico Norte, localizado entre a Europa e a América do Norte, e, como tal, considerado europeu nórdico. Seu nome, no entanto, é um pouco enganador, porque, embora 10% do território esteja coberto de geleiras, seu clima é surpreendentemente ameno e possui vários pontos geotérmicos e fontes termais. A paisagem única da Islândia não é apenas deslumbrante, e convenhamos, nada convencional o ano todo, também permite muitas aventuras diferentes, exibe uma vida marinha diversificada. Você pode realmente assistir baleias ou escalar no gelo, e se isso não for suficiente, oferece uma viagem exploratória às câmaras de magma. Outro fato interessante sobre a Islândia é que, por estar tão perto do Círculo Polar Ártico, a quantidade de luz do dia varia e, às vezes, o sol se põe apenas por algumas horas e nem escurece completamente antes de nascer de novo. A Islândia é considerada um dos lugares mais seguros do mundo, portanto, se houver algum destino turístico para relaxar, é esse, porque há muito poucas chances de você ser assaltado ou roubado. As taxas de criminalidade são geralmente baixas, exceto na capital Reykjavik, onde recentemente houve relatos de pequenos furtos e violência noturna. As maiores ameaças para os turistas na Islândia são, na verdade, riscos de desastres naturais. É muito importante fazer exatamente o que os sinais de segurança nas proximidades lhe pedem. Portanto, siga os sinais e, se não houver avisos, siga o seu bom senso. Houve turistas se machucando ou mesmo sendo mortos nas montanhas ou no mar, geralmente depois de não seguirem os conselhos de segurança. Você deve ter cuidado ao se aproximar de geleiras, grandes ondas ou grandes cachoeiras e evitá-las, a menos que saiba o que está fazendo. Além de realizar a lista, a empresa ainda justifica as suas escolhas. A Islândia, que no ano passado estava em quinto lugar, passou para primeiro nesta lista, assim como passou para o top do Índice de Paz Global. O mesmo acontece com a Nova Zelândia, que ficou muito bem classificada no ranking Geochar e tem pontuações respeitáveis em todas as outras medidas. E você, pretende viajar para algum desses destinos? Ou já conheceu algum desses lugares? Deixa nos comentários se você já viajou ou pretende viajar para algum dos destinos aqui apresentados. É isso aí, galera. Esse foi nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado do conteúdo, pois eu adorei fazer ele para vocês. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Obrigado por assistir e um abraço a todos.